Senador Carlos Viana, entendo a questão do habeas corpus, mas principalmente com a população brasileira que nos assiste. E antes de seguir aqui com a minha inquirição, com base nos documentos, inclusive alguns dos que chegaram hoje, eu gostaria de congratular Vossa Excelência aqui por lembrar, principalmente aos colegas petistas, aos colegas do governo, que isso aqui é uma investigação séria e que não se deve ficar desviando o assunto como estão fazendo aqui hoje. O tempo todo buscam politizar o tema, quando nós aqui estamos buscando justamente a verdade dos fatos, com base nos documentos que estão sendo apresentados e com base na participação dos depoentes. Aqui o PT, inclusive, preferiu esquecer que o próprio depoente disse que fez uma doação de R$100 mil ao próprio Partido dos Trabalhadores. Aliás, quero o tempo todo mudar de assunto, mas na semana passada aqui, na minha opinião, depois eu fui confirmar, senhor presidente, o ministro CGU tinha que ter saído preso por falso testemunho, porque não alterou nenhuma publicação no site da CGU que inicialmente dizia e continua, inclusive até lá, um relatório de planejamento de atos ao longo do ano de 2024 que não incluía os descontos associativos. O ministro mentiu aqui diante de todos, mas depois, ao final, quando o relator começou a perguntar sobre o sindicato do irmão do Lula, ele deixou claro que protegeu o sindicato do irmão do Lula. Ou seja, esse governo protege a roubalheira e aqui não quer investigar. Inclusive blinda investigados. Então aqui precisa ficar claro, senhor presidente, quem está querendo investigar e quem está o tempo todo tentando desviar dos verdadeiros... Senhor presidente, isso não vai dar para continuar. Não. Bom, continue, deputado. 2, 3 vezes. O tempo todo tentando desviar do assunto. Senhor presidente, nós recebemos aqui uma série de contratos e me parece que o depoente, quando chegou aqui, disse para o relator, o senhor Fernando Cavalcante, que tinha os contratos de empréstimos, ele já deu a chave para onde essa comissão precisa olhar e olhar com muita calma. Nós olhamos agora, porque chegou agora, mas tem muita coisa aqui, senhor presidente, senhor relator, super incongruente. Eu olho aqui, senhor Fernando Cavalcante, os contratos de empréstimo, e a minha conclusão, acho que a mesa que a comissão aqui vai acabar chegando, é que isso aqui, na verdade, são contratos para lavar dinheiro. E o senhor foi operador disso. Consciente ou inconscientemente, é difícil ser inconsciente quando os valores são tão altos, mas uma pessoa que chega aqui e diz que não se lembra nem quais são os carros que tem, ou qual o patrimônio que declarou, fingindo talvez demência, não sei. O senhor colaborou com toda essa lavanderia que aconteceu e que foi revelado pela Polícia Federal. Se não vejamos, senhor presidente, a Polícia Federal inclui Fernando Cavalcante justamente no seu relatório apontado pelo ministro André Mendonça, quando são recolhidos os carros no Pier 21, afirmando que Fernando Cavalcante foi beneficiário de recursos provenientes de Maurício Camisotti, amigo de longa data desde 2015. Desde 2015 de Nelson Williams, a Polícia Federal diz aqui, o senhor pode falar se quiser, se o senhor quiser romper o compromisso que assumiu de não falar, mas está aqui. Está estranhando, mas está aqui. A Polícia Federal diz que foi beneficiário de recursos provenientes de Maurício Camisotti e afirma também que os elementos de informação até então angariados indicam que se tratava de bens, aqueles veículos pertencentes ao advogado Nelson Williams, que já esteve aqui. E aí, senhor presidente, nós lembramos que a trajetória de Nelson Williams começa em 2015 com um contrato bilionário com o Banco do Brasil, intermediado, ao que tudo indica, por um alto integrante do então governo do PT, dizem, ou não integrante, mas conectado a ele, que seria José Dirceu. Lembre-se, quando falamos em José Dirceu aqui, pela primeira vez e depois para sempre, Nelson Williams calou. E recebe um contrato bilionário e como quem come mel pela primeira vez se lambuza, pelo jeito não conseguiu administrar a fortuna que estava amealhando e aí chamou aquele antigo colaborador lá, o Fernando Cavalcante, aquele das antigas, começou como 23 anos, não sei se como estagiário, acho que já não tinha idade para estagiário, mas estava lá na empresa dele lá atrás e depois criou experiência no âmbito político, na Assembleia Legislativa, com João Dória na Prefeitura e assim por diante, chamou para voltar suas empresas para resolver a baderna financeira que se tinha criado. E aí começa o primeiro contrato de empréstimo de R$3 milhões, então, para o povo que está nos ouvindo, é muito dinheiro, mas pequenininho para o rombo bilionário, relator Alfredo Gaspar. O primeiro contrato de empréstimo em dezembro de 2017, que o senhor Fernando Cavalcante afirmou aqui, teve envolvimento para fazer esse contrato de empréstimo com quem?
Maurício Camisotti, um dos maiores ladrões dos aposentados, velhinhos, viúvas, deficientes físicos do INSS. Pois bem, aí ele continua, como disse aqui, organizando a empresa de Nelson Williams ou ajudando a fazer girar a máquina da lavanderia, até chegar ao dia 16 de novembro de 2020, senhor presidente, e depois aparece também no relatório da Polícia Federal essa informação, quando o senhor Nelson Williams promete 22 milhões de reais a Maurício Camisotti e mais 15 milhões de comissão, que aqui eu vou pedir à secretaria que solicite também os anexos, a menos que eles estejam em algum outro lugar nesse documento que não deu para ver inteiro, mas não está na sequência, porque no anexo deve estar o tal do imóvel, que não aparece aqui nesse contrato de 16 de novembro. Peço um minuto a mais, senhor presidente, já foram interrupções? Não, por gentileza. Foram várias já. No dia 16 de novembro, e a Polícia Federal depois diz, no dia 24 de novembro de 2020, ocorreu a tal da venda desse jardim, que tinha sido vendido antes por 2 milhões e 800 mil. De 2 milhões e 800 mil vai parar no contrato por 22 milhões, senhor presidente. E aí, veja bem, Fernando Cavalcante, que aqui está, que tem adegas de vinho, que tem carros de luxo, tudo no nome dele ou na empresa dele, outra pergunta que precisaria fazer, por que na empresa e não no nome dele? Ele opera também no seguinte contrato que é assinado em dezembro, veja bem, de 2021. Mas esse seguinte contrato, senhor presidente, não é mais de 22 mais 15, 37 e poucos milhões de reais, é de 66 milhões. Acho que nem agiotas aumentam em um ano esse valor por um mesmo contrato. E aí eu queria que o Fernando Cavalcante respondesse, porque o objeto me parece, pela leitura superficial que eu pude fazer nesse período de tempo que nós tivemos aqui, é algo que só renova o contrato anterior de um ano antes. Mas o que acontece nesse meio tempo, senhor presidente? Neste meio tempo, onde é que está lá o gráfico? Esse aqui. Neste meio tempo, antes desse contrato de dezembro de 2021, em setembro de 2021, a AMBEC consegue a ACT, ou o ACT, o Acordo de Cooperação Técnica com o INSS. E este acordo é assinado por quem? Por Antônio Fratic Basic, que é cunhado do Maurício Camisotti, que tinha sido também este cunhado, ex-presidente da AMBEC. Ou seja, assinaram a CT em setembro, em 2021 ampliaram um contrato de empréstimo de 37 milhões que era para supostamente cobrir a venda de uma casa de 2 milhões e 800, que saltou para 22, para um contrato que terminou em quase 66 milhões de reais. Então, senhor presidente, é incrível que nós vejamos aqui tudo isso acontecer diante do povo brasileiro e que a postura do depoente seja essa de que, deem uma olhada aí nos contratos, porque se tem alguma coisa, está ali, eu não tenho nada com isso. Mas esse é o recado que ele está dando aqui para a CPI, isso é muito claro, Fernando Cavalcante. Você está dizendo para a CPI, olha lá para o Nelson Williams, o que ele fez, porque eu não tenho nada com isso. Aliás, era o PAP, até pouco tempo atrás, agora em maio, encerrou. Eu quero saber que grande briga foi essa para encerrar todos os negócios, sair das suas empresas. De repente, aconteceu tudo isso, depois da operação sem desconto. Vou sair fora, toma aí os contratos, deem uma olhada. Mas não, senhor presidente, o que a gente vê é que o depoente, sim, de uma forma ou de outra, participou de toda essa lavagem de dinheiro. E as relações políticas são muito claras, e elas vão se repetindo. A gente vê aqui, por exemplo, Paulo Otávio, foi citado de novo, do LIDE aqui de Brasília, que já foi o empregador do ex-contador do Careca. Nós vemos aqui, mais uma vez, presentes sendo dados, por exemplo, ao governador aqui de Brasília. Um presente de 70 mil reais, um Fusca sendo dado. Não, ele ia estar de aniversário, eu não tinha presente ainda, fui lá, ele gostava, não fui lá e ganhei de 70 mil. Doação de 100 mil reais para o PT e para outros políticos aí sendo dados. Senhor presidente, está muito claro aqui que a CPI vai chegar na verdade dos fatos. Esses contratos aqui eu não tenho dúvida de que são chave para identificar essa lavanderia de dinheiro que foi feita. E eu lamento dizer a todos que estão nos assistindo, viúvas, deficientes físicos, aqueles que estão acompanhando e querem seu dinheiro de volta. Grande parte desse dinheiro está nesses carros, está nesses imóveis, para encerrar agora, presidente. E, infelizmente, pelo visto, não serão recuperados por meio desses bens.
porque nós estamos vendo uma grande tentativa de escamotear, se dependesse do trabalho do que foi feito antes dessa CPI. Pois não. Mas agora, com a luz que estamos jogando, senhor presidente, nós veremos que por mais que o depoente diga que isso é da minha empresa, está no meu nome, etc e tal, é fruto sim de toda essa relação promíscua criada de empresas fantasmas que levaram a Nelson Williams, que levaram a Maurício Camisotti e também ao senhor Fernando Cavalcante. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado nacional.